Deus quis que fosse semelhante a Ele. Quando nós abrimos em Gênesis 1, no verso 26, nós vamos ver que a Trindade se reúne em um conselho, a Trindade se reúne e os três, em ato de criação, eles decidem: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui eu quero fazer um parêntese, abrir uma aspas. Deus não permitiu que um ser angelical, santo, belo, perfeito, fosse semelhante a Ele, mas agora Ele quer pegar da terra, do barro, de uma obra perecível, e quer fazer alguém, e quer fazer um ser que vai fazê-lo semelhante a Ele. E aqui existe um mistério da parte de Deus que o homem jamais vai entender: o porquê Deus quis fazer do homem semelhante à sua perfeição. Só que o homem, nós, eu e você, não somos semelhantes a Deus em perfeição, não somos semelhantes a Deus em autossuficiência, não somos semelhantes a Deus em sentido de que não há defeito algum, que não há falha algum. Não é isso que nós se assemelhamos a Deus. Nós somos semelhantes ao Senhor dos Exércitos em essência, em raciocínio, em razão, em poder de decidir, em poder de escolha, em poder de querer algo para a nossa vida. E então hoje nós queremos algo novo, porque nós somos semelhantes a Deus. Deus, quando Ele vai fazer algo sobre a criação, é Ele que decide o que fazer. Você também não é assim, eu também não sou assim. Nós também não decidimos fazer o que queremos. Muitos são influenciados para fazer algo, mas nós, se nós formos para observar, é nós. Ninguém pode dizer: foi por causa de fulano, foi por causa de cicrano. Não foi por causa de ninguém. Você decidiu, você bateu o martelo, você fez, e você também vai sofrer as consequências daquela escolha. Então, quando Deus Ele criou o homem, fez a sua imagem, fez a sua semelhança, Ele criou para um propósito soberano, e a partir desse propósito soberano, existem outros propósitos abaixo do propósito principal. E se você me perguntasse agora qual foi o propósito soberano principal do ato da criação de Deus com Adão, eu tenho toda a certeza de te falar sem medo de errar. O propósito soberano de Deus em criar Adão, e através de Adão criar Eva, foi se relacionar com eles, por ter contato com eles, ter comunhão com eles, ter alguém que ele se relacionasse. Não porque Deus é carente de relacionamento, entenda isso. Deus não é carente de relacionamento, mas Ele se agrada em se relacionar. Aleluia! Ele se agrada em conversar, Ele se agrada em dia após dia se revelar. A Bíblia fala que Deus se agradou em se revelar para Israel. Deus, Jeová, Ele se agradava em se revelar para Israel, e a maior vontade de Deus era poder se revelar para Israel. Então Deus criou um propósito primário, propósito soberano, Adão, para se relacionar. E qual é o segundo propósito de nível soberano, mas um pouco menor? Você leu aqui no verso 26 e no verso 27. Deus criou o homem para que ele fosse a coroa da sua obra, e como coroa de sua obra, fosse o governante, o dominador, o mais alto perante toda a criação. Deus criou o homem para governar os animais do céu, da terra e debaixo da terra. Deus criou o homem com toda a sabedoria necessária para nomear animais, para nomear plantas, para poder cultivar a terra. Então Deus criou o homem para poder dominar. Repita comigo: Deus criou o homem para poder dominar. Mas não foi assim que aconteceu. A história teve uma alteração de percurso, não porque Deus falhou em nada, mas porque o homem não compreendeu, como nós hoje talvez não compreendemos, o propósito de Deus na nossa vida. Tem gente que fala assim: eu não aceito, irmão, passar por necessidade. Você faz certo, você não tem que aceitar passar por necessidade. Você tem que aceitar a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é você passar por alguma necessidade, você tem que aceitar ela. Não é aceitar a necessidade, é aceitar a vontade do Senhor. Não é aceitar a prova, é aceitar a vontade do Senhor. Não é aceitar a luta, é aceitar a vontade do Senhor. Não é aceitar a circunstância, é aceitar a vontade de Deus. O homem não discerniu, não entendeu e caiu. Mas eu não quero pregar aqui sobre Satanás, não quero pregar aqui sobre a queda do homem,
resistiu. Eu quero pregar aqui, como a nossa pastora falou aqui, naquela oportunidade que falou das águas amargas, eu quero pregar sobre a novidade de Deus para a minha e para a tua vida. Mas para você saber a novidade de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, da sua família, você tem que se situar, você tem que saber aonde você está, qual é o teu momento, o que você está vivendo, o que você está passando, o que você está vivendo que você está achando que é necessário vir algo novo. E quando Deus ele estabelece um princípio para a sua criação, Ele requer que aquele princípio venha a ser feito. Quando Deus estabelece um propósito para mim, para você, para a sua casa, Ele vai requerer que você cumpra esse princípio, esse propósito. Desde o começo do culto que eu cheguei, os louvores, as oportunidades, está falando que algo novo não se pode ser dado para alguém que está vivendo coisas velhas. Algo novo, Jesus ele falou para os fariseus: não se deita vinho novo em odres velhos. Não se deita vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque quando o vinho novo pegar, tocar no odre velho, o odre velho vai se romper e o vinho vai se perder. E Deus não vai dar nada novo para ninguém perder no dia seguinte. Deus não quer que você tenha aquela alegria passageira de você falar assim, bater no peito, que a gente é desse tipo. Nós crentes, a gente é assim. A gente bate no peito e fala assim: Deus fez maravilha na minha vida. A gente vira e fala assim: irmão, estou muito feliz, Deus fez coisas tremendas na minha vida. E Deus está lá de cima te olhando, e Ele quer saber se você vai bater no peito, vai glorificar Deus porque Ele te deu, mas se você vai ter compromisso em conservar tudo aquilo que Ele te deu. Se o azeite, se o vinho, se a farinha, você vai ter compromisso de conservar ela. Deus ele quer derramar vinho, que é símbolo de alegria. Deus quer derramar azeite, que é símbolo de providência. Mas Ele quer saber: eu vou derramar e você vai conservar? Eu vou derramar e você vai administrar? Eu vou derramar e você vai usar aquilo ali para a minha glória? Eu vou abrir essa porta na tua vida e você vai ser fiel? Você vai permanecer com teus pés firmados? Você vai permanecer entoando louvor? Então Deus ele criou o homem para dominar. E é sobre isso que eu quero pregar sobre a tua vida. Você foi feito para dominar. Você foi feito para ser líder, liderança. Esses jovens que estão aqui são lideranças de amanhã. Hoje debaixo de uma liderança, que é a pastora, que é o evangelista, que é a pastora Rebeca. Amanhã serão lideranças que terão liderados. Isso está na questão do domínio. O homem se perdeu. Satanás, que queria ser semelhante, não foi, viu alguém que era feito semelhança de Deus, ele decidiu atrapalhar o projeto de Deus. Só que ele atrapalhou até certo ponto, porque até quando o inimigo tenta atrapalhar, diante do Senhor dá certo. Jesus, ele quando estava no sermão da montanha, ele chegou para aquele povo. A Bíblia fala que eram milhares, multidões. E certa feita a Bíblia chega até a enumerar 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Jesus está no sermão da montanha, em Mateus capítulo 5, e ele fala algo muito interessante a respeito de domínio, a respeito de governo, a respeito de papel de cristão e papel de servo. Ele chega, faz as bem-aventuranças, né? Você sabe, 11 bem-aventuranças. E no verso 13 de Mateus capítulo 5 ele fala algo muito interessante. É algo que você está careca de saber. Ele chega e fala assim, para aquela toda a multidão, os discípulos à sua direita, a multidão sentada. Ele chega e traz uma palavra que para aquela população era uma palavra difícil de entender. Ele chega e diz assim: ó, vós ele está falando todos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal for insípido, de que valor ele terá? A não ser para ser pisado pelos homens. E ninguém também acende um candeeiro ou uma candeia, glória a Deus, e coloca ela debaixo da cama. Pelo contrário, acende-se um candeeiro, acende uma candeia e coloca-se no lugar mais alto, para que poder venha iluminar todo o espaço. Até onde a força da luz chegar, será iluminado. Jesus estava diante de um desafio. E qual era o desafio? O mesmo desafio que nós estamos enfrentando hoje, agora. O desafio de Jesus era pegar homens e mulheres, crianças e adolescentes, velhos, e fazer eles entender que eles não eram meramente judeus,
eles não eram simplesmente mais uma geração da tribo de Benjamim, Efraim, Judá. Eles eram o sal, eles eram a luz. Mas para aquele povo que estava vivendo sobre o governo de Roma, era algo difícil de entender. Para você, talvez nessa noite, essa palavra é difícil de entender. Talvez você vire para mim e fale assim, ou você esteja pensando no seu banco aí, o que esse pregador está falando, eu já sei, eu faço, eu vivo. Mas entenda, eu estou pregando algo que não é novo, algo que já tem 2000 anos que foi escrito. Mas a novidade está aqui. Você se situa onde você está e aonde você quer chegar. Aleluia. Algo novo de Deus na sua vida é você saber qual é a posição que você está vivendo e aonde que você quer chegar com essa posição que você está vivendo. Jesus teve esse desafio, colocar na mente daquele povo que eles eram diferentes. Repita comigo, diferentes. Diferente. Jesus teve o desafio de dizer para Pedro, para Tiago, para João e para os demais que eles eram diferentes, que eles foram agraciados pela vocação, que eles foram agraciados pelo chamado. Meus amados, meus irmãos em Cristo, jovens, vocês estão aqui. Essa igreja poderia ter mais jovens, mas não tem, porque o convite do mundo é maior, no sentido de beleza, no sentido de prazer, no sentido de realização, no sentido de fama, de status. Mas vocês estão aqui, são poucos, mas estão aqui. Vocês foram agraciados pelo Senhor, porque o Senhor tem permitido vocês estarem aqui. Eu sou agraciado, o ministério é agraciado. Então Jesus ele traz esse entendimento, e Paulo permanecendo nessa linha de raciocínio, entenda comigo, Paulo permanecendo na linha de raciocínio de Cristo Jesus, ele chega para Timóteo, um jovem que foi levantado como pastor da Ásia Menor, de uma das igrejas da Ásia Menor, e ele diz para Timóteo, Timóteo meu filho na fé, eu queria ir te ver, Timóteo, eu queria ir te abraçar, te dar um beijo no teu cangote, mas eu estou aqui. Paulo estava preso na segunda prisão em Roma. Ele diz para Timóteo na segunda epístola, ele fala, Timóteo, eu queria te ver, eu queria poder te abraçar, eu queria poder sentir o teu calor, a tua fé que tu herdou da tua mãe e da tua avó, a tua coragem, a tua determinação. Mas eu estou encarcerado. Mas Timóteo, eu te faço um pedido como teu pai na fé. Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade. Timóteo, corre do meio dos corrompidos. Timóteo, não aceita a doutrina daqueles que querem fazer doutrina para si. Timóteo, foge do meio daqueles que abandonam a fé. Timóteo, foge de perto daqueles que não querem o caminho da cruz. Paulo disse isso para Timóteo. E ele traz uma ilustração tremenda e terrível. Ele fala assim, ora, numa grande casa há milhares de diversos tipos de vaso. Vaso de barro, vaso de ouro, vaso de prata, vaso de bronze, vaso de ferro. E você, Timóteo, vai escolher que tipo de vaso você vai querer ser. E você, Timóteo, vai escolher que tipo de vaso você vai querer ser. Agora, tem um porém nessa história. A gente quer ser chamado de vaso. A gente quer algo novo. A gente quer honra. A gente quer vitória. Mas a gente está fugindo. A gente está se policiando. A gente está